Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, vamos de suco de uva. Isso mesmo, preparei esse trabalho com muito carinho para vocês, com o uso de alguns stencil, né? Aqui com stencil em miniatura, que dá todo esse charme para fazer faixinhas de tecido. Mas tudo tá feito com muito carinho para vocês, tudo no passo a passo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, fica o contato da minha parceira, a Selma Clementino, para quem quiser adquirir esses stencils que eu uso no vídeo, e também os pincéis, é só entrar em contato com ela. Lembrando que se você tá chegando aí no canal, se você é novo aqui no canal, gostou desse trabalho e não é inscrito, já se inscreva, deixa também aquele like caprichado aí para favorecer o canal. Eu usei para esse trabalho os tecidos da Maber, tá? Aqui abaixo na descrição do vídeo também fica o contato da Maber para quem quiser experimentar esses tecidos que eu uso, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula? Como sempre, eu vou começar o meu trabalho aqui pelo fundo e vou usar o azul soft. No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do Aquarela Silk. Eu venho com o pincel Pitois número 8, 423, o número 6, perdão, 423. Ó, pego o azul soft, um pouquinho do Aquarela Silk e venho aqui, ó. Aqui, gente, ó. Antes de começar aqui pelo fundo, eu fiz a marcação aqui, esqueci de falar. Fiz a marcação da fita aqui, ó, essa largura aqui é opcional. Aqui, eu deixei com 14 centímetros, tá bom? Mas você, aí vai do gosto, pode deixar maior ou menor, tá bom? Então, medi aqui, ó, um tanto aqui embaixo, é onde eu vou colocar o meu acabamento de tecido. Dessa parte aqui da fita até a próxima fita, 14 centímetros aqui pra fazer a minha faixa, tá bom? E depois eu vou trabalhar ainda dentro dessa faixa. Então, venho aqui, ó, vou deixando a tinta um pouquinho mais aguadinha, né? E vou trabalhando aqui, ó, dentro da faixa. Com todo cuidado, venho preenchendo, ó. E vou fazer isso, ó, aqui por tudo, tá, ó? Toda essa parte aqui, eu vou preencher com azul soft, tá? Olha só, aqui, ó, no pé aqui da minha taça, como é uma transparência, eu venho com o azul soft e vou passar, ó, aqui por cima também, ó, chegando bem próximo da uva, ó. Posso tampar tudo. Aqui eu só preciso ter cuidado, gente, pra não tampar tudo o risco e eu não ficar perdida depois na hora de fazer o meu elemento. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 8 da Castelo, 523, e venho aqui, ó, contornando os meus elementos, ó, de forma bem simples, tá? Só vou pegando o mesmo azul soft e venho aqui, ó, e vou contornar todo o meu elemento, ó. Vem com mais um pouquinho, passo aqui, ó, também, vou chegar, ó, com esse tom bem próximo aqui, ó, fazendo o contorno por fora aqui do risco, ó, até aqui em cima. Vem com mais um pouquinho, venho aqui, ó, na parte de dentro também, mais um pouquinho, venho aqui, ó, e vou, ó, contornando, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E agora, eu ainda vou usar aqui, ó, pra fazer o fundo, pra dar uma profundidade no meu trabalho, mais uma cor. E aqui, ó, agora eu vou mudar um pouquinho essa faixa de lugar. Ó, tirei aqui a posição de onde ela tava e vou colocar um pouquinho acima, ó, tá? Venho aqui, ó, pra gente dar um efeito bem bacana, tá? Já tá tudo medidinho, aí, ó, venho bem aqui. Com esse pincel número 8 mesmo, eu venho com um pouquinho, bem pouquinho, cinza ônix e venho aqui, ó. Eu vou dar, ó, uma profundidade aqui no meu trabalho, ó. Venho aqui no cantinho, passo por cima do azul soft e já esfumo, ó. Venho aqui no cantinho do cacho, ó, passo um pouquinho e já vou esfumando, ó.
Só pra dar, gente, um pouquinho de profundidade mesmo aqui, ó. Vou passar esse azul em alguns lugares, ó. Venho aqui, ó. Sujeirinha de tinta no pincel e vou esfumando bem, ó. E aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Já venho aqui do outro lado, ó. Aqui eu já vou ter que respeitar um pouquinho o desenho, tá? Venho aqui, ó. Venho trazendo aqui, ó, contornando o desenho do cálice, tá, ó. Vem esfumando. É bem pouquinha tinta que eu vou usar. É só pra fazer um fundo mesmo, tá? Dar uma profundidade aqui no meu trabalho, ó. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa. E vou espalhar aqui, ó. E pronto, ó. Venho aqui com um pouquinho mais, ó. Contornando aqui a taça, o copo, né? De suco. Trago até aqui em cima. Volto aqui um pouquinho só o pincel Pituá. Vou passando aqui, ó, só pra me ajudar a ficar bem suave esse fundo, tá? Essa profundidade. E pronto, ó. Volto com sujeirinha do cinza ônix no meu pincel pra passar um pouquinho aqui, ó, por baixo. E venho aqui também, ó, na beiradinha da folha que pega aqui, ó, por cima do vidro, só pra fazer uma brincadeirinha, tá? E, ó, espalho bem. E pronto, ó, tá feito a parte aqui do fundo. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, o suco, pra depois, só depois fazer a transparência. E eu já posso aqui, ó, retirar essa fita, tá? Retiro aqui as duas fitas. Para o suco aqui de uva, eu vou usar, olha só, aqui dentro, para o suco, eu vou usar o uva, o pitaia e o vermelho carmim. Então, eu venho com uma pincelada do vermelho carmim. Esse suco aqui, gente, é de uva. Não sei se eu vou fazer a uva aqui escura. Acho que sim, né? Pra combinar aqui com o suco. Mas eu vou fazer esse suco aqui, ó. Um pouquinho escuro. Ó, aqui do ladinho, eu já vou entrar com um pouquinho do pitaia. São cores, ó, que colocadas juntas são bem parecidas, tá? E eu vou escurecer daí esse suco com uva. Venho aqui, ó, já na beiradinha aqui. Eu vou criando aqui, ó, posso deixar assim, como aqui, ó, algumas partes sem tinta pra deixar um pouquinho mais escuro, pra fazer, ó, umas partes, né, mais escuras com uva, ó. Então, eu venho descendo aqui, fazendo a junção, ó. Porque isso depois vai facilitar na hora de colocar a claridade aqui nesse suco. Deixa eu trazer a tinta aqui um pouquinho mais pra perto. Ó, vem pincelando aqui na beirada. O uva é uma cor, eu não sei de vocês, mas o meu potinho de tinta, o uva sempre é grosso. Ó, e venho pincelando aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Vem trazendo aqui com todo cuidado, ó. E é uma cor incrível pra dar bolinha. Venho aqui e já contorno, ó. Por que que eu preencho tudo aqui? Porque é transparência, né, gente? A transparência, ó, quando a gente tá fazendo aquela transparência incolor, então ela pega aqui, ó, bem em cima do risco, tá? Pra depois ficar aquele efeito bem bacana mesmo. Venho, ó, desse lado aqui também. E vou trabalhando a tinta, ó, trazendo já, contornando, bem em cima do risco, tá? Ó, vem desse lado aqui e já desço, ó, contornando o meu suco aqui, ó. Trago até aqui embaixo, ó. Volto fazendo a junção, venho com um pouquinho aqui, ó, um
pouquinho mais pra mim poder levar a tinta em cima do risco. Aqui também, ó. Venho aqui, ó. Na hora de contornar aqui, ó, às vezes eu fico quietinha porque eu nem respiro. Pra não sair, né, com a cor escura, pra fora do risco, tá, gente? Ó, venho aqui e contorno, ó. Aqui, eu ainda vou entrar com um pouquinho do berinjela, tá? Bem pouquinho, é só pra dar uma... escurecer um pouquinho aqui, ó, em alguns lugares, ó. Então, venho com um pouquinho do berinjela aqui no fundo, ó. Aqui, desse lado. Pra escurecer um pouquinho aqui e aqui também, ó. E venho trazendo, ó, essa partezinha mais escura pra dar um efeito aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Volto com sujeirinha do uva. Como aqui, ó, essa parte aqui da taça vai refletir um pouquinho que tem dentro dela, né? Então, aqui, ó, eu puxo, ó, uma sujeirinha dela, ó. Pega aqui por trás da folha da uva e puxo aqui, ó. E vou jogar aqui também, ó, um pouquinho, ó. Vem com mais um pouquinho do berinjela, reforço aqui, ó, essa parte, ó. Limpo o meu pincel, um pouquinho do vermelho carmim, jogo aqui pra me ajudar na junção, ó. Vem com a pinceladinha mais do vermelho carmim, vou jogar aqui também, ó. Já dando uma claridade aqui, ó, e aqui, ó. Faço a junção bem certinho e pronto, ó. Por enquanto, aqui, ó, eu preciso esperar secar pra depois continuar fazer aqui a minha transparência. Enquanto isso, eu venho aqui, ó, pra pintar a folha da uva. Para a folha, eu venho aqui, ó, com o verde pistache, o verde folha, o verde musgo, o verde oliva, um pouquinho do siena natural. Pra deixar aquele aspecto de folha, né? Quando a uva tá bem madura, a folha já começa a envelhecer, né? Deixar aquele aspecto de folha mais madura, tá? Por isso, eu vou entrar com um pouquinho do siena natural de um lado. Então, eu começo aqui, ó, com o verde pistache. Deixa eu puxar o pratinho aqui um pouquinho mais pra perto. Vem trazendo aqui, ó. Ó, verde pistache, já entro aqui, ó, com siena natural, ó. Aqui no próximo do cabinho, né, eu já quero deixar, ó, a folha com aquele aspecto mais envelhecido. E vem trazendo aqui, ó. Novamente, verde pistache, ó. Tô usando o pincel número 6, o da Castelo, C523. Venho aqui, ó, com um pouquinho do verde folha e do verde musgo, pra fazer essa parte aqui, ó. Mais um pouquinho. Já venho, ó, fazendo as voltinhas que a folha da uva tem na beiradinha. Faço a junção com essa parte aqui, ó. Venho aqui, já passo, ó, para o verde musgo, ó, sozinho. E aqui, pro cantinho, eu já vou pegar um pouquinho do verde musgo com verde oliva, ó, pra já ficar mais escuro, ó. Vem com um pouquinho mais, aqui, ó, ó, já vou deixando a marquinha aqui do meio, volto com siena natural aqui, ó. Com o pincel sujo mesmo, pego um pouquinho do siena natural com verde oliva, pra mim dar esse efeito aqui no final da folha, ó. Faço junção, venho completando bem a trama aqui, ó, do tecido, mais um pouquinho aqui
do verde oliva com verde musgo. Passo mais uma vez aqui, jogo sujeirinha aqui, ó. Siena natural, como eu falei, com o pincel sujo mesmo. Deixa eu mudar o meu pincel. Com o pincel número 8, da 421, ó. Pra mim deixar aqui esse siena natural um pouquinho mais visível aqui desse lado, ó. Um pouquinho do verde oliva. E aqui, ó, eu vou fazer uma dobrinha, ó. E aqui, gente, ó, pra deixar um pouquinho mais escuro, eu tô usando junto uma sujeirinha do berinjela. Notaram, ó, que aqui ficou bem escuro? Que tem no meu pratinho, tá? Volto aqui, ó, com sujeirinha do verde pistache pra fazer essa dobra aqui, ó. Tinta bem na beiradinha do pincel, faço essa dobra aqui. Um pouquinho do verde soft, venho aqui, ó, do meio, eu vou puxando, ó, sem deixar a marcação como eu gosto, né, ó, como eu falo sempre, lá pra beiradinha. Dou um espacinho, venho com mais um pouquinho e vou puxando, ó, lá pra beiradinha. Vou fazer uma folha bem simples aqui pra ser mais fácil pra todos, tá? Venho aqui também, ó, vou puxar, ó, lá pra beiradinha, ó. E aqui, ó, fazer um detalhezinho aqui, ó. Uma claridade, né, ó. Ajeito aqui bem certinho, ó. Vem com mais um pouquinho. Aqui, ó. E aqui, ó, eu puxo um pouquinho de fora pra dentro, ó. Ajeito aqui e aqui também. Venho, ó, com mais um pouquinho do verde pistache, um pouquinho do verde folha e do verde musgo. E aqui, ó, vou dar uma esverdeadinha, ó, deixar um pouquinho mais verde, ó, essa parte aqui, ó. Mais um pouquinho do verde pistache. Ajeito a pontinha dela aqui, ó, e venho trazendo aqui um pouquinho mais do verde musgo, ó, ajeitando, tá? Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do verde pistache com verde soft e venho aqui, ó. Tinta de um lado só do pincel e a tinta virada, ó, pra cima, pro lado mais escuro, tá? E puxo, ó, umas nervurinhas aqui, ó. Aqui também eu posso, ó, puxar uma sujeirinha aqui, ó. E aqui. E pronto, ó. Tá feita a folha da uva. Pra pintar a uva aqui, eu vou usar algumas cores. Pra fazer, deixa eu afastar aqui as cores da folha. Pra fazer as uvas, eu vou usar as seguintes cores. O uva, o berinjela, o rosa escuro, um pouquinho do vermelho carmim e o azul inverno. Então, vamos lá? Olha só, já adiantei aqui, ó, a pintura da uva, mas deixei 4 aqui, ó, pra gente fazer juntinhos e no passo a passo. Eu venho aqui, ó, com a pincelada do vermelho carmim, já venho junto com um pouquinho do rosa escuro e passo. Posso fazer, ó, 2 de uma vez, tá? Ó, deixo, observa a parte, o lado que eu quero deixar mais claro. Já entro com essa misturinha. Venho, ó, com uva. E essa uva aqui, gente, a gente não pode ficar esfregando muito a tinta, não. Eu quero que ela fique marcadinha mesmo, tá? Então, ó, eu procuro preencher bem certinho a trama do tecido, mas deixo a uva levemente marcadinho, tá? Ó, e venho aqui por cima com um pouquinho de uva. Pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e com uva eu já contorno aqui, ó, a parte, o lado, onde eu deixei mais claro, estão vendo? Venho com mais uma pinceladinha e já vou contornar, ó, esse lado aqui também. E trago a tinta, ó, bem em cima do risco aqui da outra. Pego a quininha do pincel, estou com o pincel número 8 da 421, com berinjela, e venho aqui, ó, sombreando, ó,
A parte aqui, ó, onde eu quero mais escuro, eu já entro com berinjela. E posso fazer algumas marquinhas com berinjela aqui também. Vem com mais um pouquinho, já venho pra essa daqui, ó, quininho de pincel de berinjela de novo. Venho aqui na parte onde eu quero, ó, deixar bem mais escuro, tá vendo? É por baixo, ó, uma da outra. Escureço, sujeirinha mais do berinjela, dou uma pincelada aqui, ó. Marcando um pouquinho em cima do lado mais claro. Volto aqui com a sujeirinha, não preciso lavar o pincel. Pego uma sujeirinha do rosa escuro, e deixo essa parte aqui, ó, um pouquinho mais clara. Posso jogar um pouquinho aqui por baixo também. Já venho pra essas daqui, ó. Pego um pouquinho de vermelho carmim com rosa escuro, passo aqui, ó, porque aqui a claridade fica um pouquinho mais pra cima, e venho aqui, ó, nessa daqui também. Como eu disse, posso pintar duas ou até mais, tudo junto, tá? De uma vez, ó. Com marquinhas, né? Deixando elas marcadinhas, que daí vai facilitar na hora de pôr aquele pozinho que a uva tem com o azul inverno. Eu venho aqui, ó, com uva e vou, ó, fazendo o lado que eu quero deixar mais escuro, ó. Pouquinho mais do uva no meu pincel. Do lado onde tá mais claro, pego um pouquinho do uva e do Aquarela Silk, tinta voltada pra cima, tem que ficar bem em cima do risco, ó, pra fazer esse contorno, ó. Não quero espalhar muita tinta, eu só quero contornar. Venho nessa daqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Passo o contorno e pronto, ó. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais, ó. Venho com um pouquinho mais do vermelho carmim e do rosa escuro, passo aqui, ó. Posso dar uma pincelada aqui na parte de baixo também. Como eu disse, eu quero deixá-las marcadinhas e posso trazer, ó, esse rosa até aqui, ó, tampando sempre bem a trama do tecido. Venho com um pouquinho mais do berinjela, coloco lá no meu pratinho, vou usar a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk para desenhar a parte aqui de baixo, onde eu quero deixar mais escuro, ó. Trago até aqui, posso dar algumas pinceladinhas aqui no meio. Venho com um pouquinho mais para ajeitar o contorno aqui por baixo. Quero deixá-la bem arredondada, ó. Ajeito aqui. Um pouquinho mais do berinjela. Venho aqui, ó, eu vou escurecer, ó, essa parte aqui dessa última uva, tão vendo, ó? Por quê? Essa que eu pintei agora vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Então, eu venho escurecendo essa parte, ela tá um pouquinho virada aqui, ó. Dou uma pincelada do berinjela aqui, ajeito. Deixa eu tirar essa bolinha aqui e deixar aqui, ó, essa de antes, ó, bem arredondadinha também. Deixa eu ajeitar aqui, porque ficou uma bolinha de tinta aqui, ó. Ó, volto aqui nessa, né, que eu tava fazendo, ajeito aqui, ó, e pronto, ó. Deixa eu só ajeitar o contorno dessa daqui, ó. Dessa, ó, pra ficar bem arredondadinha. E essa aqui, ó. E pronto, ó, tá feita a uva. Agora, eu venho com um pouquinho do azul inverno, porque eu quero dar fazer aquele pozinho que essa uva escura tem, né? Quanto mais a uva é escura, mais ela apresenta aquele pozinho na casca aqui. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do azul inverno. Posso pegar junto um pouquinho do azul soft e venho aqui, ó. Eu vou trabalhar, eu gosto de passar esse azul nas uvas quando elas já estão um pouquinho mais seca, tá? Não precisa esperar secar tanto, mas é bom que a tinta já tenha enxugado um pouquinho. E venho, ó, fazendo algumas marquinhas. Eu não posso, gente, passar na uva inteira, não. É em alguns lugares, ó, tá? Pra deixar, ó, com esse efeito. Venho aqui, ó. Vou dando pinceladinhas, ó. Vem com mais um pouquinho, ó. Um pouquinho mais, ó. Às vezes, eu pego um pouquinho do azul soft, ó, e vou dando esse efeito. Venho, ó,
nessa daqui. Aqui, ó, ela vai aparecer um pouquinho aqui por baixo e aqui, ó. Olha que bacana que já vai ficando, ó. Pego um pouquinho aqui. Eu vou dando, ó, marquinhas, tá? Nessa uva. Vem com mais um pouquinho do azul soft, junto com o azul inverno. E às vezes eu pego o azul inverno sozinho, tá? Ó, venho contornando aqui. Trago um pouquinho mais aqui, ó. Sempre manchinhas, tá? Nunca esfrego muito o pincel pra ficar claro. Não, eu preciso marcar essa uva, porque eu tô fazendo o pozinho. Eu não tô dando claridade nela, não tem nada a ver, tá? Então, por isso, precisa, ó, que fique com marquinhas, tá? Venho aqui, ó. E vou trabalhando, ó. E essa uva, né, como ela tá com pozinho, gente, então não tem nem como fazer claridade, essas coisas, a gente não faz quando a gente trabalha essa uva mais escura, assim, ó, que tem esses pozinhos, tá? Venho aqui, ó, e aqui, ó, essa daqui que tá por baixo, eu já vou usar mais o azul inverno puro, ó. Aqui também, ó. E às vezes eu ainda pinto uva até mais escura do que essa, tá? Venho aqui mais um pouquinho, ó. Aqui, nessa parte, eu já vou usar um pouquinho do azul soft junto, ó. E venho aqui, ó. Azul inverno. Tô fazendo, ó, quase toda a uva aqui pra vocês verem bem certinho os detalhes, ó, que a gente pode ir fazendo. Ela tem que ficar uma diferente da outra, tá, ó? Venho aqui, mais um pouquinho do azul inverno, ó, espalho e venho aqui. Já venho pra essas daqui, ó, mais um pouquinho do azul inverno. Vem com um pouquinho mais, pego aqui junto, ó, com um pouquinho do azul soft, ó. Aqui também, ó. Mais um pouquinho. Vem aqui por baixo, ó. Falta essa última aqui, ó. Azul inverno. Aqui eu vou passar um pouquinho também. E venho aqui, ó. E pronto, ó. Tá feita as uvas. Agora eu venho aqui, ó, pra fazer a transparência. Tá, agora é hora da transparência. Pra transparência aqui, gente, eu vou usar algumas cores. Aquarela Silk, o branco, o cinza claro, o cinza chumbo e o preto. Eu venho aqui com o meu pincel número 8, o C523, pego um pouquinho do cinza claro, eu vou usar esse cinza claro junto com o branco, diluindo os dois com um pouquinho do Aquarela Silk, tá? E venho com bastante cuidado aqui, ó, bem na beiradinha, ó. Venho aqui também, já fazendo, ó, a beiradinha do copo. Deixa eu lavar o meu pincel, que ele tá com um pouquinho de... uma sujeirinha de verde ainda. Isso pode atrapalhar. Então, venho, ó, com mais um pouquinho de tinta, venho descendo aqui desse lado, ó, também. Vou pegando a tinta com o Aquarela Silk e a sujeirinha, ó, o restinho de tinta que ficou no meu pincel, eu vou passando aqui, ó, mais um pouquinho de branco e do cinza claro. Eu vou trabalhar, gente, com a tinta bem diluída, então, no meu tecido, ela vai aparecer bem pouquinho. Por quê? Porque eu tô usando a tinta bem diluída, tá? É como se fosse... só pra dar um fundo mesmo, tá bom? Venho aqui, ó, com cinza chumbo, pego com esse mesmo pincel. Estão vendo que aqui, ó, é a parte onde eu deixei mais escuro? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer esse lado aqui da minha transparência um pouquinho mais escuro. E puxo aqui, ó. Esse cinza que eu usei pra fazer aqui em cima, eu já venho trazendo ele até aqui embaixo, ó. E aqui, ó, onde não tem
onde eu deixei vazio, eu vou completar com ele, com cinza chumbo. Também diluído no Aquarela Silk, tá? Aqui por trás, puxo um pouquinho e venho aqui, ó, já na beiradinha. Aqui, lá por trás da folha, ó, eu puxo um pouquinho também. Essa parte aqui, ó, aonde a gente segura o copo aqui, ó, fica mais escuro, eu vou escurecer, porque ele vai mostrar um pouquinho a largura desse vidro. Venho com um pouquinho mais do cinza chumbo. Faço aqui, ó, a beiradinha e venho aqui, ó. Aqui, gente, lá por trás, ó, deixa eu tirar um pouquinho a tinta, o excesso de tinta que tá no meu tecido, eu vou escurecer também, ó, um pouquinho, ó, tá? Só um pouquinho. E aqui, ó, eu puxo uma sujeirinha. Vou mudar o meu pincel, venho com o pincel número 8, 421. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do preto. Também vou trabalhar com a tinta diluída, tá? Eu acho mais fácil fazer a transparência dessa forma, trabalhar com a tinta mais diluída, porque quando eu faço transparência, em alguns casos, como esse, eu faço uma base por baixo, foi o que eu fiz com cinza claro e o branco, e daí eu venho trabalhando, ó, com a tinta mais diluída por cima. Venho aqui, ó, tinta bem na beiradinha do meu pincel, eu vou fazendo, ó, a beiradinha do copo. Estão vendo que aqui, o meu copo, o meu elemento tá bem de frente, né? E tá reto, ó. Então, eu vou fazer aquela beiradinha escura, ó. A gente olhando o vidro meio de lado, então, ele sempre fica meio escuro, né? Venho aqui, ó. Puxo um pouquinho. E aqui, ó, sujeirinha, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho mais do cinza chumbo pra mim fazer com que essa tinta aqui, ó, essa beiradinha fique um pouquinho mais grossa. Pra mostrar pra mim a largura do vidro, tá, ó. Passo até aqui. E aqui por baixo, ó, eu vou passar um risco bem fininho, ó, que é aquele detalhezinho na beirada do copo, ó. E pronto. Vem com um pouquinho mais do preto, vou escurecer aqui, ó. E aqui dentro, ó, eu deixo um pouquinho mais escuro, vou trazendo alguns detalhes desse lado também. Aqui, ó, também vou deixar um pouquinho mais escuro, puxo esse lado e vou escurecendo aqui, ó, com preto, porque é aquela parte que fica... Tem como se fosse um detalhe, né? Meio oco aqui por baixo. Aqui, ó, no pezinho da taça, venho novamente com um pouquinho do preto. Aqui, ó, pega lá por trás da uva, né? Eu venho circulando aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui também, ó. Ajeito aqui, ó. Faço um detalhezinho aqui, ó. Pego mais um pouquinho do preto com Aquarela Silk, porque aqui desse lado vai aparecer bem a largura do vidro, e venho aqui, ó, mais uma sujeirinha de tinta, e venho aqui, ó, fazendo o desenho, ó, do pezinho aqui da taça. Venho, ó, com o branco, e agora eu vou mudar o meu pincel. Eu venho com o pincel número 6, venho com o branco, venho aqui, ó. Aqui, ó, já vou dando a claridade, né? Aqui e aqui, ó. Em alguns lugares, ó, o branco aparece bem nítido pra mim. Em outros, vai aparecer uma claridade meio espalhada, tá? Não é aquele ponto de luz exato, não. Ó, deixa eu colocar a tinta bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Daqui,
Ó, eu vou puxar uma claridadezinha, assim, ó. Mais um pouquinho. Limpo um lado do pincel e venho aqui, ó. Espalhando um pouquinho desse lado. Com o pincel número 8, da 421, eu vou vir aqui, ó, um pouquinho do branco. Venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que é mais clara, ó, vem trazendo uma claridade, ó, daqui, ó. Meu pincel, a mão deu uma entortadinha aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do branco. Deixa eu passar com esse pincel aqui pra não pegar a cor da uva, porque aqui, ó, ainda tá um pouquinho molhado o meu. É bom fazer isso aqui, ó, quando a tinta tiver bem seca. Essa parte aqui, ó, da taça, ela vai curvar, né? Então, aqui, ó, a claridade, gente, vai vir até aqui, tá? Aqui, ó, pega um pouquinho de claridade que vem do outro lado, ó. Mas é só a claridade, né? Então, o branco não pode aparecer muito, não, tá? Ó. E aqui eu faço uma brincadeirinha só aqui, ó. E pronto. Venho aqui do outro lado, deixa eu pegar um outro pincel, porque aqui eu sempre tenho que trabalhar com o pincel bem limpinho, tá? O certo é esperar essa parte aqui, ó, ficar bem seca pra daí colocar a claridade. Venho aqui, ó, e vou colocar aqui também, ó. Mais um pouquinho, ó. E essa claridade aqui, ó, ela vem até aqui, ó. Essa aqui, da parte lá de trás, ó. Tá vendo? Essa daqui reflete do outro lado, lá do copo, ó. Então, ela vem até aqui, tá? Mais um pouquinho, ó. E ela vai lá pra trás, ó. Limpo bem o meu pincel e posso, ó, clarear um pouquinho aqui, ó. A parte, ó, do suco, como se a claridade tivesse lá por trás mesmo, ó. E pronto. Volto com o pincel número 2. Venho aqui, ó. Um pouquinho do branco aqui. Passo aqui, ó, lá por trás da uva, né? Vou trabalhar aqui um pouquinho, ó. Mais um pouquinho, pra me aumentar essa claridade aqui que apresenta, ó. E aqui também, ó. E aqui. Vem com... Por ser vidro, né? A claridade, ó, apresenta em vários... O vidro ele reflete bastante luz, né? Então, ó, vai aparecer em várias formas, ó. Em vários lugares. Vem aqui, ó. E pronto, ó. A parte da transparência já fica, ó, dessa forma. Aqui, gente, ó, eu volto com um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do verde pistache pra me fazer algum talinho aqui nessa uva, tá? Então, eu pego as duas cores, venho com o pincel 0, tá? Pode ser, gente, qualquer pincel 0 que vocês tenham aí, tá? Eu tô usando aqui o 00 C507 da Castelo. Aqui, ó, eu não vou fazer talinho, porque o talinho desse cacho tá lá por trás da folha, tá? Eu vou fazer aquela puxadinha que a uva tem. Aquela rosquinha, ó. Vem com um pouquinho. Aqui, ó, vou trazer um talinho daqui, ó, pra essas duas uvas aqui, ó. Trago até aqui e essa, ó, puxo uma pra cá, ó. Vem pra
essas daqui. Daqui, ó, eu vou puxar um talinho assim. E pra essa daqui, ó. E aqui, ó. Venho com verde pistache. Mais um pouquinho. E pronto. Vou fazer, ó, mais uma puxadinha aqui, ó. E pronto. Nem precisava ter feito esse daqui. Ó, feito isso, olha só. Eu vou trabalhar essa faixa aqui. Eu quero deixar ela mais bacana, tá? Então, eu vou usar aqui dentro esse stencil aqui, ó. Ele é da Litoart, frutas em miniatura, tá? É o STMI 003, ele é da Litoart. Para vocês adquirirem, gente, eu vou deixar o contato da minha parceira aqui abaixo, para vocês adquirirem esse stencil, tá? Maravilhoso, cheio de miniaturas, ó. Aqui tem o cachinho de uva. Então, aqui dentro dessa faixa aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu vou fazer vários cachinhos de uva, tá? Vou usar para isso, e para ficar mais bonito, o pitaia. Então, eu venho, ó, com pitaia. Eu vou usar também um pincel pituá menor. Eu vou vir com o pincel pituá, o C558, o 000 da Castelo, que é um pincel bem pequenininho, pituá bem pequeno, né? Vou posicionar o stencil aqui e vou bater ele em várias direções, tá? Venho, ó, com o pitaia e vou batendo, ó. Vou pegar um outro pincel e com verde pistache e um pouquinho do verde musgo. Com outro pincel, com um pouquinho do verde musgo e do verde oliva, bem pouquinho, eu já vou batendo, ó, as folhinhas, ó, desse cachinho de uva. Vou bater, gente, em várias direções, ó, tanto aqui dentro, tá, desse primeiro espaço, ó, bater várias folhinhas. Venho com o pincel menor e venho batendo com pitaia pra fazer as uvinhas, ó. Mudo meu pincel, já venho aqui, ó, com o verde pra fazer as folhinhas. Sempre procuro limpar aqui por trás, ó, pra ficar bem certinho. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que daí acho que vai ficar melhor. Aí. Venho, ó. Um pouquinho mais. Vem com... E vou fazendo aqui, ó, vou fazer em várias direções, tá? Vou encher essa faixa aqui com o stencil, ó. Venho aqui, ó, faço a folhinha, venho com o pituá pra fazer a parte aqui da uva, ó. Mais um pouquinho. Mudou o meu pincel. Tô segurando os dois aqui pra facilitar na mão e venho trabalhando, ó. Venho aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a posição do cachinho, ó. Já venho aqui, ó.
Pego um pouquinho do verde oliva e do verde musgo e vou trabalhando, ó. Vou fazer um monte aqui. Ó, já bati o stencil fazendo os cachinhos de uva em toda a faixa, mas eu quero fazer uma separação nessa faixa. Então, eu venho com o verde pântano, eu vou usar aqui um stencil também, um stencil de ponto. Eu vou usar esse daqui, ó. Aqui embaixo, estão vendo, ó, que a minha faixinha começa daqui e vem até aqui, ó. Essa parte aqui eu já vou deixar como fundo, tá? Então, eu posiciono esse stencil aqui, ó. Eu vou usar esse aqui, ó, para poder fazer a separação entre essa parte aqui que eu deixei como fundo e a faixinha. Venho, ó, com outro pincel e venho batendo aqui, ó. Gente, eu vou usar esse pincel aqui para bater esse stencil, porque eu vou tomar todo cuidado para não passar, ó, em cima dos meus elementos aqui, tá? Então, aqui vai aparecer só um pouquinho, ó, do stencil. E já venho aqui, ó, do outro lado da uva, ó, e vou preenchendo aqui, ó. Stencil, tanto faz se é pequenininho, se é grande, né? Sempre com batidinhos, ó. E venho com cuidado. Principalmente esse press-ponto aqui, ó. Esse stencil aqui, ele vem 6 opções de press-ponto, mas é um pertinho do outro. Então, ó, pega um pincel achatado e vem com batidinhos para não acontecer de pegar um pouquinho em cima do próximo stencil, tá? E bata, ó, venha devagar, com bastante cuidado pro trabalho ficar bem feitinho e bem bacana, tá, ó. Marquei, tira com cuidado, ó, aqui ainda ficou faltando um pedacinho, estão vendo? Lá por baixo da folha da uva, ó. Então, eu venho aqui, ó, com todo cuidado, pra não pegar em cima do meu elemento e faço essa parte aqui, essa partezinha do fundo. Tiro o stencil, olha que bacana que ficou. Venho aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa nessa partezinha aqui que falta, tá? Olha só, aqui, ó, eu escolhi um outro stencil de press-ponto, delimitei aqui a faixinha pra ficar como se tivesse um fundo, né, lá por trás, e aqui passei mais um também. Mas na descrição no material de apoio, na descrição das cores, vai toda a referência dos stencils pra você, pra quem quiser adquirir pra fazer faixinhas dessa forma. E também eu vou deixar pra vocês no guia de cores a referência desse stencil aqui de frutinhas, tá? Tem um mais lindo do que o outro, gente, vale muito a pena comprar. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, fica o contato da minha parceira pra vocês, pra quem quiser adquirir. Aqui, ó, pra fazer a sombra aqui dos meus elementos, eu venho com um pouquinho do caqui e do sépia e vou passando aqui, ó. Observo bem certinho o lado que tá a claridade, né? E venho aqui, ó. Vou arredondando, ó, pra fazer a sombra aqui dessa uva. Faço aqui, ó. Vem com mais um pouquinho. Essa daqui, ó, também vou fazer, ó. E venho arredondando aqui, ó, fora do fundo, né? Que essa parte aqui de baixo é fundo. Essa daqui também vai pegar um pouquinho aqui, ó. E vem aqui, ó. Aqui na taça, ó, eu vou passar só uma sujeirinha aqui por baixo, ó. A folha, ó. Vou trazendo, ó, a sombra, deixo mais escuro aqui próximo dela. E aqui eu dou uma arredondada e puxo aqui, ó. Tá vendo? Vem com mais um pouquinho pra fazer a sombra dessa uva. Vem puxando aqui e aqui, ó, fora, ó, vou dando uma arredondada, ó. Puxo aqui um pouquinho. Vem com mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tinta de um lado só do meu pincel. Eu vou puxando aqui, ó. Essa aqui, ó, vai aparecer um pouquinho menos, tá? Ó. Vem com mais um sujeirinho aqui nessa, ó. E vem espalhando pra cá, ó. Mais um pouquinho pra finalizar essa aqui, ó.
Deixo mais escuro aqui. Venho puxando, ó. Essa daqui, como ela tá mais de pezinho, vai aparecer tanto, ó. E pronto. Aqui, gente, é uma manchinha de tinta que eu coloquei a mão, tá? Não é nada, não. Ó, vou ajeitar essa sombra aqui. E o trabalho, ó, já vai sendo concluído dessa forma. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Mais um trabalho feito com muito carinho para vocês, aqui para o nosso canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo.